Estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Meu amigo, meu xará aqui, Leonardo, como eu costumo brincar aqui, cheguei na primeira vez, não podia falar bom dia, foi isso que me disseram, boa tarde, boa noite, porque a gente tem o podcast atemporal, não podemos então remeter ao tempo, datar. Então eu passei a fazer o contrário para não errar, bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite, e eu costumo aí, para mandar um boa madrugada para mim, que corro de madrugada, eu também mando um boa madrugada, é a hora que eu consumo podcast. Hoje estamos aqui com o Leonardo Andreotti, super especialista em direito desportivo, tanto é professor, mestre, grande estudioso da área, escreve livros, como foi presidente, fundador do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Caro Léo, seja aqui bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Eu fico muito honrado, muito feliz de estar aqui, ter essa possibilidade, ter essa oportunidade. E quanto à questão da madrugada, do bom dia, do boa tarde, eu confesso que eu sempre tive vontade de ouvir isso aqui ao vivo de você, porque eu acompanho, evidentemente, acompanho com muita frequência o Asp Talks, né? Inclusive, parabéns a você e a Asp por essa iniciativa, que é maravilhosa e presta um serviço extraordinário para a advocacia, não só paulista, né, brasileira. Muitíssimo obrigado, eu fico honrado aqui dizer que você está na nossa audiência aqui, que essa é a nossa intenção, tentar trabalhar aqui pela ASP e passar um pouquinho de conhecimento, né? É isso. Léo, pegando aqui uma frase que é do futebol, mas acho que ela se aplica ao esporte, né? O Arrigo Sacchi, aquele técnico italiano, ele tinha uma frase que era assim, né? O esporte é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Então isso parece que isso me lembra muito um lado ainda amador do esporte, né? Então o esporte sempre teve uma importância muito grande na nossa vida em sociedade, né? Isso vem desde lá de trás. Mas essa frase ainda parece que está na época do romantismo do esporte, porque quando vamos dizer, hoje em dia a gente tem o esporte com todo esse lado ainda que tem uma importância social enorme, mas esse outro lado de negócios, vamos dizer assim, de comércio, é uma área de exploração econômica hoje gigantesca no mundo inteiro. E acho que nessa transição, que acho que podemos dizer que anos 80 para cá é mais forte, né? A gente pega grandes ligas americanas, o futebol 90, 2000 mais ainda e cada vez mais. Isso vai trazendo em conjunto um desenvolvimento do direito desportivo. Você que foi vendo esse amadurecimento, como que você pode contar um pouco para a gente que é essa transição, né, de algo acho que vem muito mais de uma parte que você tinha até um direito na parte de regramento desportivo, mas você não tinha uma parte negocial tão forte, você não tinha grandes discussões trabalhistas. Você consegue fazer um panorama para a gente dessa vinda aí para a gente começar? Olha, Léo, excelente. Não tem jeito melhor de começar um bate-papo sobre esporte, sobre a importância do esporte, senão com essa citação que você trouxe. E, de fato, o esporte ele precisa ser bem compreendido, né? Ele, há muito tempo, ele sempre foi aquele conceito muito popular, muito natural do dia a dia, do que esporte é bom para a saúde. Esporte é bom para a socialização. O esporte é bom porque a gente tem a liberdade de participação e a gente faz amigos e a gente passa o tempo, a gente vive o ócio, né? E ao longo do tempo o esporte foi passando. Ele era um bracinho do lazer, né? Um conceito. Lazer, totalmente lúdico, um esporte participativo. E ele, nas palavras do nosso grande mestre Álvaro Melo Filho, saudoso Álvaro, ele passa do ócio justamente ao negócio, né, ao longo do tempo. Quando você traz os anos 80, né, como parâmetro temporal para essa transformação, você traz isso de uma forma muito feliz, muito assertiva. Por quê? Se a gente pegar a Copa do Mundo de Futebol de 86, né, a gente vai ver uma transição daquilo que foi a exploração comercial de um grande acontecimento esportivo, de um grande evento, né? A título de exemplo, só para a gente ter um parâmetro em termos de estimativa, o patrocínio esportivo ele começa a ser melhor estruturado a partir daquele momento. Então, imaginem que um patrocinador oficial da Copa do Mundo de Futebol, naquela época, ele pagava em torno de 8, 10 milhões de dólares para ser patrocinador de uma grande competição.
Isso foi em 1986. Em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, para trazer um exemplo brasileiro, o patrocinador oficial ele desembolsou 300 milhões de dólares para ser patrocinador oficial, para ter o direito de patrocinar. Então, acho que esse parâmetro temporal e esses fatos, eles simbolizam bem essa transformação do esporte para que ele alcance efetivamente esse aspecto comercial dentro de uma indústria do esporte. Tem um outro até elemento, desculpa te... Não, fica à vontade. Que eu fiquei pensando aqui quando você fala do valor, eu imagino que tanto aumentou o valor como também aumentou o número, né? Que eu fiquei lembrando das camisas de futebol. Antigamente você tinha um escrito aqui, hoje você tem o patrocinador da manga, de trás, do pedaço do short, da meia, né? É tanto aumento de receita, né? De negócio que entrou, que é impressionante, né? Nesse período todo. Várias possibilidades de exploração comercial surgem, né? Se a gente volta para 1995, por exemplo, nós tivemos um caso muito famoso, muito emblemático no âmbito da União Europeia, que foi o caso Bosman. Né? O caso Bosman ele é talvez o caso mais estudado no âmbito do direito do trabalho, principalmente europeu, do direito desportivo, porque ele foi basicamente entre aspas, uma libertação do atleta, trabalhador esportivo que das garras contratuais de clubes de um sistema que previa o que a gente considera o passe. O passe, né? O passe ele praticamente prendia o atleta e o atleta só conseguia se movimentar, se liberar e exercer o seu labor em outro clube se houvesse o pagamento de uma indenização, ainda que não estivesse um contrato em vigor. Sim. Então, em 95, com o caso Bosman, os clubes se veem, né, vamos colocar isso de uma forma muito clara, sem aquilo que foi considerado por muito tempo um ativo econômico do clube. Exatamente. E aí o clube precisa se reinventar. Então hoje nós temos, ao longo do tempo, né, várias lojas temáticas, né, de cada clube esportivo, exato, que ali vende-se camisas, canecas, canetas, bandeiras, enfim, um exemplo apenas de uma reinvenção comercial, né, do clube. Agora, só pegando um gancho daquilo que você comentou no início, o nosso querido Luiz Felipe Santoro, que foi presidente do IBDD também, ele sempre comenta nas palestras dele, nas aulas, uma passagem de 1905, de William McGregor. Foi o primeiro, vamos colocar, o pioneiro na liga inglesa, e aí a gente está falando de uma liga talvez a mais importante do mundo, né? Hoje, e sim, ele, né? Em 1905, há muito tempo, né, um ano depois da fundação da própria FIFA, enquanto Federação Internacional, William McGregor já dizia que football is a big business. Olha. O futebol é um grande negócio. Exato. Imagina a visão de alguém que entendia o futebol, nesse caso o futebol, mas o esporte em geral, como um elemento essencial dentro de uma indústria, efetivamente, né? Onde se pode buscar uma exploração comercial. Tem muito interesse econômico envolvido. Isso, claro, traz como contrapartida a necessidade de se enxergar o esporte também como um direito social. O esporte ele tem que ser, portanto, bem compreendido dentro das suas dimensões econômicas, sociais, até porque o esporte, e aí em 1978 nós tivemos uma manifestação muito clara a partir da Conferência Internacional de Esporte e Educação Física da Unesco, no sentido de que o esporte ele é efetivamente um direito social e assim ele deve ser observado. Então, há uma necessidade de ponderação e de equilíbrio entre o aspecto econômico e social da atividade esportiva. E é interessante, né? Você lembra do Bosman, né? E eu não estou tentando puxar, não é minha área, óbvio, mas, salvo engano, a Lei Pelé é 96. 98, logo depois, né? Então a gente não tinha uma legislação, né, específica, se a gente pensasse nessa questão do futebol. Depois vem o Estatuto de Torcedor mais para frente, isso estamos falando muito de futebol, mas que acaba sendo um espelho para o próprio, vamos dizer assim, começamos a ter um arcabouço jurídico aqui para o direito esportivo, para além da parte da justiça desportiva, vamos falar assim, né? Isso aí também que vai nascendo, acho que o profissional do direito desportivo, né? Imagino assim, começa a existir, que posso estar errado nessa colocação, mas voltando lá no tempo, a gente não via muito esse ramo um ramo do direito sendo construído, né? E acho que quando vem esse crescimento,
e começamos a ter estrutura legislativa, a gente se aprimorando, a gente começa a ter esse ramo praticamente nascendo, vamos dizer assim. É um ramo que muita gente considera como um ramo novo do direito. Acho que na perspectiva de atuação, né, de conhecimento efetivamente, de fato eu concordo com essa assertiva de um ramo novo do direito. Né? Talvez na especialização. Né? Na especialização. Porque na verdade ele é multidisciplinar, né? E aí a gente precisa entender o fenômeno esportivo, e aí você falou muito bem do arcabouço jurídico. Né? Quando a gente fala de arcabouço jurídico no esporte, assim como na propriedade intelectual, no comércio internacional, no direito canônico, por exemplo, né? Se a gente for além, até no próprio direito maçônico, nós temos efetivamente um pluralismo jurídico a ser observado. Né? A gente volta lá em Santi Romano, que tratou da teoria dos ordenamentos jurídicos e entendeu que o centro de produção normativa não é monopólio estatal. Né? Então, no esporte, que a gente está falando de esporte, efetivamente, nós temos normas legítimas emanadas do Estado, evidentemente, e normas também legítimas emanadas das próprias organizações esportivas. E isso sempre foi visto como um choque, uma questão dicotômica, né? O público e o privado. E aí, até onde vai a minha autonomia esportiva e, portanto, privada, no sentido de autorregulamentação dentro desse arcabouço jurídico, e até onde pode ir a intervenção ou a participação do Estado. Né? Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo um aspecto muito dicotômico, muita tensão público-privada, e que vai dando lugar, efetivamente, na medida que nós vamos amadurecendo o setor, a uma participação conjunta, o diálogo, a coordenação, a compatibilização, a harmonização de normas públicas e privadas para que possam compor esse arcabouço jurídico que precisa ser efetivo no sentido de dar segurança a um sistema que é autônomo por natureza, mas que não tem uma autonomia absoluta. Então, claro, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio, eu diria que ao longo do tempo, portanto, o setor e o mercado, o sistema foi se desenvolvendo e na medida do desenvolvimento, o conhecimento ele vai ampliando, ele vai trazendo maior complexidade e aí a gente começa a precisar de uma atuação muito mais específica, muito mais profissional. E aí, fazendo um gancho até para fazer uma propaganda da ASP, mas a ASP, por exemplo, desde 2002, tem um evento anual aqui com o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, claro, né, que é o Fórum Brasileiro de Direito Esportivo, e que exerce um papel fundamental justamente nessa capacitação, para que o advogado e a advogada tenham maior especialização, maior habilidade para tratar de temas que hoje são extremamente complexos e que outrora eram mais simples, claro, eram basicamente aspectos de justiça desportiva. Exato, é uma ideia mais amadora. E é interessante isso quando você fala, né, dessa tensão público-privada, né, da visão. E me parece que talvez a CBF seja um grande exemplo dessa tensão e até de incompreensão, né? Porque muitas vezes se discute isso, mas a gente vê jornalistas, principalmente, né, os comentaristas, a seleção brasileira é um bem público, como se o fosse, né? Assim, é um bem público. Como é que isso está dentro de uma entidade privada que é regida, controlada por federações, enfim, né? E a gente abre essas discussões, né? Então ela, como a CBF, se utilizando de uma suposto bem público, que a gente não é, tô colocando de um jeito muito menos técnico aqui, mas como esse debate é colocado, uma associação pode se valer, faturar. Aí você vai desde gente, né? A gente vê quando propõem soluções, né? A gente vê desde gente que fala, não, isso tinha que ser estatal. Até pessoas, como eu vejo, tive aqui já o prazer de entrevistar, que é meu colega de conselho aqui, o Rodrigo Monteiro de Castro, propondo uma desmutualização seguida de um IPO, etc., para dar dinheiro para as federações, né? Então, acho que a CBF é um grande exemplo dessa visão dupla, né, público-privada aqui, que a gente fica meio na dúvida, né? O Rodrigo é uma fera, né? O Rodrigo é um craque e a sua assertiva, ela é técnica sim, na verdade. São questões distintas, a questão de visão, né, de perspectiva. O que eu estou querendo dizer com isso? Muita gente defende
que diante desse direito social que é o esporte, então o esporte ele assume um fenômeno, né, social propriamente sem dúvida, dito. né? Então ele faz parte da sociedade, tanto que a Constituição Federal Brasileira de 1988, ela traz o esporte como um direito social e no artigo 217 traz como dever do Estado o fomento às práticas esportivas como direito de cada cidadão. Então, o esporte é efetivamente um direito social. O que acontece na prática? As organizações esportivas, elas são legitimadas, vamos dizer assim, e pelo Estado, a gerirem os seus próprios sistemas e subsistemas esportivos. Então, em outras palavras, o futebol não tem dono, mas o futebol organizado no sistema federativo capitaneado pela FIFA, ele é organizado, gerido e tem as suas controvérsias solucionadas internamente pela Confederação Brasileira de Futebol dentro de um específico sistema. Então se confia à Confederação de Futebol no Brasil, assim como acontece na Itália, na Espanha, em Portugal e assim por diante, a gestão de algo que vai ser explorado de forma privada, mas que, diante da sua relevância social, precisa ser compreendida também dentro desse setor. Então, dentro desse parâmetro, dentro dessa circunstância, muita gente defende que o futebol, por exemplo, né, talvez outras modalidades menos, mas o futebol seria considerado um patrimônio cultural público brasileiro e, nessa perspectiva, se daria, por exemplo, ao Ministério Público a legitimidade para atuar dentro dessa questão totalmente autônoma no esporte. Isso foi objeto de discussões judiciais, inclusive no Supremo, né? Então, é técnica, sim, a sua assertiva e é o grande desafio. Por quê? Porque, efetivamente, volto naquela reflexão inicial. O esporte ele está dentro de um sistema autônomo, privado, e que tem a sua autonomia, tem uma margem discricionária extremamente elevada, ampliada, mas que há uma autonomia que não é absoluta. E, portanto, essa questão social, o interesse de todos, precisa ser observado. Isso não é um privilégio brasileiro. Assim como a Lei Pelé, né, 9.615 de 1998, vem coincidentemente, e não é uma coincidência, a partir do caso Bosman de 1995, aquilo que acontece na Europa acaba reverberando e refletindo nos estados nacionais, inclusive, evidentemente, o Estado Nacional brasileiro. Então, se a gente entender essa perspectiva, e a gente volta para a Europa e vê que, ao longo do tempo, essa tensão público-privada ela vem sendo sentida a partir, por exemplo, das decisões da Corte Europeia de Justiça, que, pelo menos desde 1974, vem se imiscuindo na atividade esportiva para dizer, olha, essa regulamentação aqui, ela é puramente esportiva. Essa eu não entro porque existe uma autonomia. Essa regulamentação aqui, e aí, por exemplo, a FIFA com o seu FIFA Regulations sobre o status e transferência de jogadores, é uma regulação esportiva, visa regular o mercado esportivo, mas do ponto de vista contratual, transferências, nisso há um impacto econômico e interesse social e, portanto, o Estado, dentro de um determinado limite, pode intervir. Então, é um momento de tensão onde o Estado, neste caso, o Estado juiz, ele analisa a regulamentação privada, esportiva, e identifica os impactos econômicos e sociais e se aquela regra ela é de fato legítima, se ela é proporcional, se ela é justificada, porque se assim não for, o Estado deslegitima. E aí vem a FIFA, como todo o sistema, e precisa efetivamente reformar o seu próprio sistema. Isso já aconteceu algumas vezes, vem acontecendo ultimamente no âmbito da Federação Internacional de Futebol, com a regulamentação de agentes, por exemplo, né, dentre outras questões. E isso traz como consequência a reflexão no sentido de que nós precisamos cada vez mais compatibilizar essas normas. Não adianta pensar que somos efetivamente autônomos. Porque até isso, você voltando no tempo, né? A gente que... Você falou 86, eu já tenho memória de 86, eu sou nascido em 79, eu lembro da tristeza ali da gente perdendo os pênaltis para a França, né? O goleiro Carlos, que era do meu Corinthians, nunca teve muita sorte, aquele pênalti que bate, enfim, mas eu tenho lembrança. E você vendo nesse período, 86, 90...
até entrando em 94, você não via grandes discussões até sobre essa legitimidade da CBF. Eu tenho na memória que o primeiro momento que se começa a discutir uma legitimidade da CBF é quando fala aquele contrato Nike. A Nike, o que a Nike tem? O Ronaldo foi obrigado a jogar, não foi, por ingerência da Nike, não foi. Ali é um momento que você começa a ver essa influência do capital, vamos dizer assim, dos patrocinadores, e ali você já tinha um mercado muito mais estruturado. E acho que a partir desse momento, com esse volume de dinheiro que antes não existia, passando a fluir no futebol e, consequentemente, para a CBF, se passa a ter também um questionamento maior sobre a gestão disso tudo, né? Eu acho que e aí que começa a ficar muito mais claro que esse outro lado precisa ter uma atuação para fora daquele quadradinho do direito dos muros associativos. Exatamente, né? Acho que é um pouco essa a sequência. Agora, até pensando, porque eu estou errado os modelos americanos são totalmente apartados desse modelo, quando você fala NBA, NFL, MBL, porque lá é franquia, né? Enfim, uma liga que vende a franquia, etc. E é completamente afastado do mundo, direito esportivo, como é que é? Fala um pouco, tenta fazer um comparativo assim pra gente. É muito bom, muito interessante, principalmente em termos de comparação. Não é o modelo que nós seguimos, né? Quando a gente fala em ligas no Brasil, a gente segue, evidentemente, um sistema mais europeizado, né? Certo. Do que americano, porque o decalque jurídico de um modelo que é utilizado num sistema totalmente diferente, acaba não funcionando, acaba não sendo efetivo, né? Mas é extremamente interessante. Eu tive a oportunidade, durante meu doutorado na Sapienza, na Universidade de Roma, de estudar exatamente o modelo europeu do esporte, né? E qual é a grande questão? A União Europeia, enquanto Estado, portanto, ela reconhece a autonomia do esporte, sobretudo do futebol, e ela traz o que ela considera ser o modelo europeu do esporte. É um pouco, vamos colocar aqui, um pouco de soberba, trazer o modelo europeu do esporte para o mundo inteiro, mas a gente tem que entender que ali é a origem e o esporte se desenvolveu dessa forma nesse local. Apesar de que o Brasil é bastante avançado também nos estudos esportivos, né? Então a gente não pode ficar atrás, não. Mas eu diria que esse modelo europeu do esporte reconhecido pela União Europeia, ele é justamente um modelo específico, aberto, onde as organizações esportivas, atletas, stakeholders em geral, participam conforme meritocracia, né? Então, existe uma série de elementos que conformam esse modelo europeu do esporte, que é muito baseado no associativismo, na meritocracia e dentre outros tantos elementos. Enquanto no modelo americano, nós temos um modelo fechado, um modelo de ligas e franquias, né? E que não há uma meritocracia nessa perspectiva europeia e nossa, como nós utilizamos no Brasil, até porque na Lei Geral do Esporte brasileira está prevista também a meritocracia como condição de acesso e descenso nas competições esportivas, mas eu diria que dentro desse panorama todo, a grande diferença é essa, o sistema europeu, federativo, piramidal, né? Piramidal no sentido de que o futebol, por exemplo, é organizado dentro de uma estrutura onde no vértice nós temos uma federação internacional que a partir das normas estatutárias, o nosso carequinho Infantino lá vem no topo. mandando no topo, depois vem as confederações, as federações nacionais, regionais, depois os clubes. Então é um sistema de fato piramidal, associativo, que é diferente do modelo americano, que é muito mais negócio, muito mais dinheiro. O capital, ele fala, claro, o modelo europeu também, mas no sistema americano isso é muito mais acentuado. E aí a diferença é sentida dentro desses modelos. No sistema europeu é como o brasileiro segue, continua existindo a figura do clube, né? Ainda que você faça, né? Me corrija se eu estiver errado aqui, né? Ainda que se faça, tem os clubes e a parte do futebol virando empresa, enfim, que agora as SAFs espelharam aqui, isso ainda existe a figura do clube, né? Da associação, vamos dizer assim.
E no modelo americano, você está falando em franquia, né? A NBA é dona de franquia, tanto que ela pode falar, vou abrir mais, vou abrir menos. Não tem rebaixamento, né? Não tem divisão. O cara pode ter sido, né? Ter todo aquele sistema de tentar draft para tentar rearranjar, né? Para trazer o equilíbrio, né? Exatamente. Porque ali é um verdadeiro negócio daquele grupo de entidades que conformam aquela competição, né? Então, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu diria que, numa visão muito rasa, superficial, nós temos um modelo americano muito baseado no contrato, né? Sim. No aspecto contratual. Muito mais próximo do que a gente considera como uma lex mercatória. Claro. Mal comparando. No modelo europeu, nós temos, claro, uma visão contratual, uma autonomia baseada no contrato, mas eu diria que ela avança em termos de especificidade para um modelo de adesão, de imposição, na medida em que o atleta, quando assina um contrato de trabalho com o clube e esse contrato é registrado na federação, esse atleta adentra o sistema e acata as normas do sistema tal como ele é. Né? Então, de certa forma, você voluntariamente se filia e se integra ao sistema, acata as regras de uma forma automática, sem poder negociar dentro de um aspecto contratual, onde, por exemplo, nos Estados Unidos, os CBAs, né, as convenções coletivas, são muito mais frequentes do que nesse modelo que nós adotamos. Aí, de novo, falando até esses lugares aqui que são vamos dizer, as zonas cinzentas, processo do Massa contra a Fórmula 1, pelo título forçado, como é que isso andou? Como é que pode andar fora na justiça desportiva, vamos dizer, não deu, o processo corre fora, qual seria o impacto? A gente aqui no Brasil até acho que aqui a gente teve aquela questão meio parecida também daquela Copa, como que chamava? Que o Sport foi campeão e teve Foi a Copa União, Copa né? União do lado, né? A Copa União que o Flamengo ganhou, e do outro lado chegou até o STF, né? Mas acho que tem toda essa história, mas o caso do Massa, como é que fica isso? Assim, explica um pouco pra gente. Não sei se você conhece no detalhe também. Exatamente, do detalhe não, mas assim, do caso contexto, em si, como é que jurisdição... Veja, é complexo, é extremamente complexo, mas de uma forma geral, eu coordeno a pós-graduação em Direito Esportivo da nossa ESA São Paulo, né, da Escola Superior de Advocacia, nosso braço educacional da OAB São Paulo. Daniela Libório esteve aqui comigo. Exatamente, minha chefe, nossa diretora. Mas, e ali eu oriento uma monografia, né, um trabalho de conclusão de curso de um aluno, o Garcia, que está trazendo justamente esse caso. E esse caso é extremamente atual. Ele está sendo julgado, né? Basicamente, de forma geral, né, como é que eu vejo isso? Uma complexidade extrema. Porque, de um lado, tem o interesse da recomposição, né, da indenização, daquilo que foi perdido em termos de oportunidade. Né? Houve um erro que depois se descobriu como um dolo de alguém que quis praticar aquele resultado, e a partir de então surge o interesse do Felipe Massa, enquanto piloto prejudicado à época, de acionar as instâncias competentes para buscar, né, uma reparação desses danos. Por outro lado, e não me parece ser esse o argumento e o pedido do próprio Felipe Massa, no sentido de que, olha, o resultado esportivo foi, entre aspas, viciado, e, portanto, qual é a repercussão jurídica disso? Né? Então, dependendo da repercussão, dependendo do pedido, você tem instâncias esportivas específicas, tribunais arbitrais específicos, a corte estatal de um determinado país, nesse caso, se eu não estiver muito enganado, é Londres, né? No Reino Unido. Então, depende muito das circunstâncias e das repercussões. O que eu diria de uma forma bem genérica, até porque isso é uma jurisprudência bastante pacífica, principalmente no âmbito do Tribunal Arbitral do Esporte, né, é que existe uma doutrina do field of play, né, daquilo que... Como é que a gente traduz isso? Aquilo que acontece no campo ou na quadra, ou no ambiente esportivo, ele tende a se solidificar no ambiente esportivo sem rediscussão nas outras instâncias, incluindo as instâncias estatais. Né? Então, mesmo no âmbito privado, esportivo, aquilo que efetivamente ocorreu
na ginástica, na corrida, numa partida de futebol, basquete, dentre outras modalidades, se o protesto, né, a irresignação contra uma decisão do árbitro não tiver sido imediata, preclui-se o direito, isso eu estou falando de forma genérica, o direito do interessado de buscar uma revisão daquela questão. Então, garante-se, portanto, uma solidificação do resultado esportivo. Justamente, fazendo um gancho com o que você trouxe da Copa União, para evitar que uma competição seja decidida 20 anos depois, 30 anos depois, numa corte judicial, né, que não faz sentido. O fenômeno esportivo, ele demanda, ele requer celeridade, imediatidade, definitividade, né? Isso traz a paixão do torcedor. Sem isso não tem paixão, sem a incerteza do resultado, né? Sem a emoção daquele momento. Não, 20 anos depois ninguém vai comemorar um título. Um VAR no dia seguinte não adianta. Acabou, né? Exato. Então, assim, o caso do Felipe Massa é muito interessante, vale a pena a gente acompanhar, tem várias repercussões. Me parece que é uma questão muito mais indenizatória do que propriamente de mudança de resultados esportivos, mas traz a reflexão sobre qual é o limite, qual é a extensão, qual é a possibilidade que nós temos de revisar questões decididas no campo de jogo. O que talvez, como você até falou no detalhe, que eu não... Porque você, no campo de jogo, você tem, vamos dizer assim, termina o jogo, termina a corrida, você tem um prazo para impugnar o resultado. Imagino que seja esse o conceito, né? Provavelmente o Felipe está falando, eu descobri isso depois, tipo uma teoria da axionata. Perfeito, lá na frente que eu descobri, estou fazendo agora. E se você fosse falar em dois caminhos, quando você faz essa divisão, no âmbito, me corrija se eu estiver errado aqui de novo, no âmbito desportivo, vamos dizer, eu vou pedir uma revisão do resultado, da situação. Eu quero ser o campeão do ano, eu quero ganho essa corrida e ser o campeão. Tipo um antidoping. Deu o doping, o cara perde o ouro, o que era o prata virou ouro, né? Por outro lado, a recomposição financeira, que é o que você está dizendo, poxa, por não ter sido campeão, eu deixei de ganhar isso, eu poderia ter sido isso, aquele outro. É isso, vamos jogar no mundo civil, vamos falar assim. Perfeito. Seria mais ou menos assim. Tá? É como eu vejo, eu vejo. Agora, interessante sobre essa questão da revisão de campo, né? Aquilo que ocorre geralmente nos Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos são competições, são eventos, vários eventos dentro de um único grande evento que são os Jogos Olímpicos, né? E esses eventos acontecem basicamente 2 semanas, 15, 16 dias. Historicamente, tradicionalmente, sempre foi assim. O que o Comitê Olímpico Internacional faz? Ele tem uma parceria vou colocar o termo parceria para ficar muito mais didático, mas ele tem esse relacionamento com a Corte Arbitral do Esporte, né? Com o Tribunal Arbitral do Esporte, que é uma corte de arbitragem com sede em Lausanne, na Suíça, fundada em 1983, e que tem dentro da sua estrutura, da sua organização, uma divisão ad hoc, né? Um CAS ad hoc division. O que é isso? Essa divisão da Corte Arbitral do Esporte, com sede em Lausanne, na Suíça, se desloca ao acontecimento esportivo. Então, por exemplo, vamos nos valer do exemplo brasileiro de novo. Em 2016, nós tivemos os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Sim. Naquele momento, 10 dias antes da competição e durante toda a competição, a Corte Arbitral do Esporte esteve presente com o seu corpo de árbitros, uma lista especializada de árbitros que, baseados, evidentemente, num regulamento específico daquela competição, tinham como missão decidir questões extremamente complexas, imediatas, num prazo máximo de 24 horas. Né? Então, veja, e muitas dessas decisões, até pela natureza da competição, e que demandam imediatidade, celeridade, eram ligadas a assuntos que tinham que ser resolvidos no campo de jogo, ou da competição, e que eram objeto de apreciação da corte. A corte avalia isso e muitas vezes diz, olha, essa questão aqui, você tinha 60 segundos para demonstrar sua insatisfação.
Se você conseguir demonstrar que em 60 segundos você cumpriu essa irresignação, aí eu estou autorizado a analisar o mérito do seu pedido. Se você entrou com 61 segundos, é a doutrina do field of play. E aí eu não vou ver. Isso traz segurança, né? É justo, não é? Mas traz segurança àquele resultado esportivo que se solidificou. Né? Então é bastante reconhecido no âmbito da corte arbitral do esporte. No fim, né, a gente sabe que, por exemplo, eu falei o doping, que acho que é um exemplo que sempre que aconteceram vários, mas você não tem... a memória que existe é do Ben Johnson, a gente lembra do Ben Johnson tendo perdido, e não que o Carl Lewis depois ganhou a medalha dele, né? O efeito é muito diminuto, exato, né? Então para aquele que herda o ouro olímpico. Bom, Léo, andando assim, a gente foi falando desse desenvolvimento, né? E vendo que a coisa foi se sofisticando, né? E assim, outra coisa que é recente agora, mas que também está desde o tempo do esporte, que agora ganhou proporções enormes, são as apostas, né? A aposta está desde os primeiros dias ali, acompanha o esporte, vai ganhar esse, aquele, põe um dinheiro, vamos lá, e a história de trapaça com isso é até romantizada, né? No boxe são várias, cai no assalto X, enfim. Só que hoje isso tem uma escala muito maior, né? Porque hoje a gente vê que no futebol, pelo menos, os grandes patrocinadores são bets no mundo inteiro. Esse mundo digital facilita demais a aposta e facilita até em que apostar, né? Que antes você falava, uma coisa é você, o resultado, ganhar ou perder, o número de gols. Conforme mais vai ampliando a chance de aposta, mais se amplia a chance de alguém vamos dizer, um jogador tá atrelado a um resultado, a poder criar esse resultado, né? Quando a gente começa a entrar em cartão, primeiro lateral, primeiro escanteio, isso tudo sendo apostado. Como que o direito desportivo está encarando esse desafio nessa nova era? Olha, aí para mim está o exemplo clássico e muito claro da necessidade de coordenação, de compatibilização. Nós estamos falando de algo que interessa muito às organizações esportivas, interessa muito ao sistema esportivo como um todo, porque ele precisa garantir a segurança do seu próprio sistema. Volto a dizer, a incerteza do resultado, o fair play, são os elementos básicos, essenciais da própria sustentabilidade desse sistema. Sim. Por outro lado, também tem o Estado com o seu interesse, porque nós estamos lidando com questões de integridade, né? A ameaça à integridade, a ameaça à incerteza do resultado, a ameaça a questões físicas e de saúde dos stakeholders, dos atores sociais do sistema, também é um interesse estatal, né? As apostas esportivas, e aí com isso, não necessariamente a aposta é ruim, né? Mas a regulamentação é inadequada, a falta de controle, de supervisão, isso sim pode gerar uma ameaça em termos de integridade ao sistema. Então, com isso vem a possibilidade de corrupção privada, sim. A manipulação ou de resultados esportivos ou das competições de forma geral, de forma mais ampla, né? Isso ao lado da violência, do doping, e de outras formas de ameaça ao esporte, precisa ser enxergado dentro de uma perspectiva de responsabilidade institucional, regulamentar, legislativa, do ponto de vista do Estado. Acho que se a gente puder resumir essa frase, todos em prol do esporte, em prol do cidadão, em prol do ator social que pratica, que se insere dentro do contexto esportivo, contra essas ameaças, né? Então, as apostas esportivas, elas existem, elas vão existir. Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno, é natural. Isso é indiscutível. É um fenômeno. Não adianta a gente parar e falar, não vale a pena, é ruim para todo mundo. Não, isso vai acontecer, isso já está acontecendo, isso não vai parar. O que nós precisamos ter é a consciência, o conhecimento, a informação necessários para estar sempre à frente
lutando contra o mal, né? O mal. A má utilização. A má utilização. Isso, então, as apostas responsáveis, né? Eu acho que falta muito um aprimoramento da legislação. Eu acho que a gente foi, entre aspas, pego um pouco de surpresa em termos de cultura. No esporte, principalmente, nós não temos ainda a cultura da aposta. Embora ela sempre tenha existido, ela sempre existiu às margens da lei, na clandestinidade. Então, ao longo do tempo, nós precisaremos amadurecer, legislar bem, pensar no esporte como fator econômico e também social, proteger o cidadão, proteger o vulnerável e entender que isso é um fenômeno negocial. Você coloca uma coisa muito assim, clara, que acho que nós não tivemos tempo de amadurecer. Isso. Nas outras, Estados Unidos e Inglaterra, dando como exemplo, existiam as apostas, né? Até isso. E quando se vai para um sistema online que é hiperpotencializado, pelo menos você já existia uma. Aqui a gente foi do 0 ao 100 numa tacada só, né? Não teve essa primeira fase de. Não era algo que era, por ser ilegal, né? Não era disseminado. Lógico que tinha gente que sempre apostou, mas não era disseminado, né? A gente fazia bolão entre nós na Copa do Mundo, claro, né? Aí todo mundo fazia o seu bolão, né? Ô, Léo, a gente avançou no tempo, então eu queria... Conversa é boa, eu acho que aqui eu ia continuar perguntando, porque esporte é uma delícia, né, da gente falar. É a nossa paixão. E aí, misturando com o direito, a gente vai achando... Tem história que não acaba mais, né? Poxa. Depois eu até queria falar depois do ciclista, que história legal também do doping, enfim. Do Armstrong. Do Armstrong, que tem tanta... bom, o Armstrong foi pego, só que os 10 seguintes também tinham o mesmo problema. Então entra aquelas questões do próprio esporte. Mas eu queria fazer uma última pergunta, e aí pensando um pouco aqui no nosso público, principalmente no jovem, e você, além de ser um profissional super assim, aprofundado na área, especializado, você é professor, né? Enfim, está na ESA. O que você fala aqui para o jovem advogado que quer atuar na área? Que recomendações que você dá? O que estudar? Onde buscar conhecimento? Onde buscar especialização? Fala um pouquinho aqui pra gente, para dar seja um farol aqui para essa turma que quer. Poxa, que responsabilidade e que honra. Não, eu agradeço essa oportunidade. De fato, o esporte ele chama atenção, né? Ele traz, a princípio, muita curiosidade, né? Do jovem praticante, do advogado, do jovem advogado e do advogado que já é advogado há tanto tempo. O esporte ele está no nosso cotidiano, ele é natural. Então, quando a gente ouve a palavra direito desportivo, a gente tende a ter curiosidade sobre o assunto. E eu diria que é uma área já muito reconhecida, é uma área concreta, uma área que existe efetivamente. Ao longo do tempo foi se incrementando em termos de profissionais, de conhecimento, de doutrina, né? Se a gente voltar não muito tempo atrás, era difícil, inclusive, escrever um artigo científico, porque a base literária era muito restrita. Muito limitada. Não existia um braço do direito, né? Não existia não tínhamos ainda essa ciência específica, vamos falar, dentro do direito, né? Exato. Inclusive, no âmbito universitário, o aluno ainda não se depara com isso nas faculdades de direito, salvo raras exceções, né? Então, é muito difícil para o aluno enxergar essa opção, essa possibilidade de atuação profissional. Mas eu diria que é um ramo extraordinário, é um ramo que não é único, não é autossuficiente, e, portanto, em si, ele traz como possibilidade, né, uma atuação transversal envolvendo vários outros ramos do direito, a exemplo do direito do trabalho, né, da própria arbitragem, da propriedade intelectual, do direito civil, evidentemente, do direito penal, do direito empresarial agora com as sociedades anônimas do futebol. E o próprio direito desportivo ali
raiz, vamos dizer, no o dia direito a dia, raiz, né? mais puro, no sentido das lides esportivas, da justiça desportiva, né? Dos conselhos de ética com os seus procedimentos éticos disciplinares, né? Que são extremamente relevantes para esse sistema, até porque conformam o que a gente conhece como a Lex Esportiva. Isso está na Lei 14.597 de 2023, que é a nova Lei Geral do Esporte. Lá no artigo 26, se eu não estiver muito enganado, ele traz o conceito de Lex Esportiva, né? Como um sistema transnacional, privado, autônomo, que tem a sua autorregulamentação preservada, a sua gestão livre de influências estatais e os seus sistemas próprios internos de resolução de controvérsias, né? Então, é um mundo maravilhoso de atuação, de aprimoramento, de crescimento enquanto jurista, porque a gente lida muito com o pluralismo, lida muito com a pluralidade de normas, de sujeitos, de diversos fatores. Então, de uma forma muito objetiva, eu diria que não só o jovem, não só o estudante, não só a jovem advocacia, mas todos os advogados, inclusive aqueles que já têm uma estrada muito longa de atuação em uma determinada área. O direito desportivo, ele é extremamente relevante. Cada vez mais o esporte faz parte do nosso cotidiano, não só como direito social, mas como oportunidade de exploração comercial. Então eu diria que o interessado precisa estar mais na ASP, no IBDD, na ANDD, na ESA, nos eventos em geral, na OAB com as suas comissões temáticas específicas, porque o direito desportivo ele é informação, ele é relacionamento, e ao longo do tempo nós vamos ver que esse ramo, que sempre foi conhecido como um ramo muito fechadinho do direito, ou seja, nossa, será que eu consigo entrar? O ramo é fechado, efetivamente, e ele é pequeno, mas ele tem espaço para o bom profissional, para o profissional sério, para o profissional capacitado, para o profissional esforçado, que quer efetivamente contribuir com o aprimoramento, com o crescimento dessa área tão apaixonante, né, tão instigante, tão interessante, que é o direito desportivo. Então é por isso que eu fico honrado, feliz com a oportunidade de trazer essa manifestação para incentivar aqueles que, de forma séria, competente, né, com dedicação, queiram se lançar nessa grande aventura. É isso aí. Léo, muitíssimo obrigado. A conversa foi ótima e esse recado final aí para os jovens foi na medida aqui. E até que você falou isso, não tem, né, o ramo na faculdade, fico pensando, eu tive direito previdenciário, podia ter direito desportivo, né? Pessoal de faculdade, vamos mexer um pouco a grade, mais legal, né? Só para não perder o gancho, eu acho que existe uma luz do fim do túnel. Nós já tivemos em exame de ordem questões ligadas aos direitos desportivos. É um sinal, cresceu muito, tá na boca do povo, tá no dia a dia, e o esporte virou um negócio gigantesco, então a tendência é ter um crescimento de espaço profissional. É isso. Muito bem. Léo, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos.